E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Fábio. E galera, seguinte, é vídeo de pré-jogo. Sim, nesse sábado, um jogo importantíssimo aí pra gente nesse ano, Corinthians e Internacional em Itaquera. Mais um capítulo dessa nossa batalha árdua para não cair para a Série B, né? E antes de mais nada, eu quero anunciar que a minha rinite está atacando novamente, né? Já fazia um tempo que minha rinite não dava as caras e infelizmente resolveu me perturbar de novo. Então, se houver espirros no vídeo, eu peço desculpas, beleza? Mas enfim, vamos gravar com rinite mesmo. E para começar o vídeo de pré-jogo, vamos com a possível escalação do Corinthians aí. E bom, eu não vi prévia alguma, novamente, do time que o Ramon Dias pretende utilizar, tá? Não faço muita ideia, mas eu coloquei aí um time que eu escalaria, tá? Ou pelo menos perto disso, tá? Então o time que eu escalaria para esse jogo de sábado é esse aí, com Hugo Souza, Mateuzinho, Kaká, Gustavo Henrique e Matheus Bidu, Martinez, Charles, Carrilho, Rodrigo Garro, Depay e Yuri Alberto, né? Lembrando que o André Ramalho, Fagner e o Romero estão suspensos pelo... o Ramalho e o Fagner foram expulsos no último jogo e o Romero está suspenso pelo terceiro cartão amarelo, tá? Então os três não jogam, certo? Por isso eu coloquei o Gustavo Henrique aí, o Mateuzinho no lugar do Fagner e lá na frente o Depay e o Yuri Alberto, né? Eu vi que o Depay está sendo preparado para talvez iniciar esse jogo contra o Inter. Seria o primeiro jogo dele como titular. Então, eu coloquei aí na possível escalação, mas se o Depay não tiver apto, eu imagino que jogue o Héctor Hernandes, né? Enfim. O meio de campo, galera, é o seguinte. Eu acho que o Carrilho tá merecendo uma chance, sabe? Para mim, ele entrou muito bem no Maracanã, tá? E ele vem de jogos bons, então eu acho que ele merece uma chance, sabe? E eu acho que ele dá uma sustentação pro meio de campo melhor que o Breno Bidon, sabe? Por mais que o Breno Bidon seja bom jogador, eu acho que ele ainda não tá pronto pra ser titular, tá? Eu acho que o Bidon não tá pronto pra ser titular. Então, esse seria o meu meio de campo, tá? Tem o Martinez aí, que eu coloquei aí, gente, que é o seguinte, né? Eu tenho que falar sobre o Martinez, porque, mano... Assim, o Martinez, galera... Esse cara, ele é muito bom marcando, ele tem raça, ele tem vontade, isso não dá pra negar. Mas esse cara, ele erra passes de um jeito inacreditável, cara. Sério, ele erra mais passe... Assim, se tivesse um limite pra errar passes, esse cara extrapola o limite pra errar passes no jogo, porque é incrível quanto esse cara erra passe. Sério, eu acho que o Martinez, o problema dele é que ele vê espíritos dentro do campo. Sim, exatamente. Eu acho que ele vê espíritos, ele vê coisas do além. Vocês querem um exemplo do que eu tô falando? Contra o Flamengo no Maracanã, que ele entra no segundo tempo, ele recebe uma bola ali, acho que no campo de defesa. Ele tá com a bola dominada ali. Não tinha ninguém do Flamengo perto dele marcando. Ele tava com a bola dominada. Não sei se vocês vão lembrar desse lance, mas ele tava com a bola ali dominada. Do nada, ele me vira e joga a bola pra lateral. Não tinha ninguém ali. Não tinha ninguém. Ninguém. E claro, a bola sai. Eu pensei, Martinez, você tá vendo o espírito ali? Por isso tocou ali, não tinha ninguém do Corinthians. E ele tocou ali. Não tinha ninguém do Corinthians ali, cara. Eu pensei, ou ele tá vendo espíritos, ou eu não sei, cara. Não sei, mano. Esse cara vê espíritos. Precisa de um exorcista, porque o jeito que ele passa a bola... Uma coisa é ele errar passes porque não tá entrosado com o time ainda. Afinal, ele chegou há pouco tempo. Mas, pô, cada passe que ele tenta... Não é possível, acho que ele vê espíritos e toca a bola pros espíritos. Não sei, cara. Aí como os espíritos não fazem parte do jogo, então ele erra o passe, não é possível, cara. Pô, ele tava com a bola dominada, ele toca na lateral, não tinha ninguém ali, cara. Não tinha ninguém do Corinthians ali. Ninguém. Ou ele viu um espírito e por isso tocou, eu não sei, cara. Martinez, pelo amor de Deus, cara. Que isso? Mas enfim. De resto, gente, é esse o time. Muita gente acha que o Corinthians joga melhor com o esquema de 3 zagueiros, né? Eu, particularmente, não gosto de esquema de 3 zagueiros. Não gosto.
né? Mas isso é uma opinião minha, né? E tipo, dane-se minha opinião. O meu pensamento, galera, é o seguinte: independente do esquema que o Ramon Dias vai utilizar, o mais importante é a vitória, certo? Se for com 3 zagueiros, se for com 3 volantes, se for com 4 atacantes, não importa, cara. O importante é o time jogar bem e vencer. Pelo menos é assim que eu penso, né? Então alguns de vocês talvez prefiram que o time entre em campo com 3 zagueiros. Porque contra o Flamengo no Maracanã, quando botou um terceiro zagueiro ali no segundo tempo, o time melhorou. Então, talvez vocês acham que o Corinthians deva continuar jogando com 3 zagueiros. Se ele entrar com 3 zagueiros sábado e vencer, tá ótimo pra mim. O importante, como eu falei, é a vitória. Mas eu escalaria esse time. Eu acho que esse time dá pra fazer um bom jogo e vencer sim o Internacional. Pelo amor de Deus, né? Só basta os jogadores jogarem com seriedade. Coisa que não fazem às vezes, né? Enfim. Vamos mostrar agora, galera, o retrospecto do confronto, né? Tá aí. Eu tô no site do meu timão. Confrontos entre Corinthians e Internacional. Histórico de confrontos. Ao todo na história foram 97 jogos entre Corinthians e Internacional. 32 vitórias do Corinthians, 25 do Inter e 40 empates. Certo? Gols no confronto 204, 105 do Corinthians, 99 do Internacional. Corinthians e Internacional por estádios, eles mais se enfrentaram no Beira-Rio, 40 jogos, e o Inter uma vantagem de 11-6 em vitórias, porém 23 empates no Beira-Rio, hein? Caramba, 23 empates. O placar que mais se repete no Beira-Rio entre Inter e Corinthians é empate. Na Neoquímica Arena foram 10 jogos, com 4 vitórias do Corinthians, 1 do Inter e 5 empates, né? Até na Neoquímica Arena os empates se repetem demais. E a única vitória do Inter lá, pois é, ano passado, no Brasileirão 2-1, na penúltima rodada. A despedida do Fábio Santos, inclusive, né? Corinthians e Inter por campeonatos, eles mais se enfrentaram no Brasileirão. Esse jogo de sábado vai ser o jogo 80 entre eles no Campeonato Brasileiro. E o Corinthians tem vantagem, né? 26-20 em número de vitórias no Brasileirão. Também tem confrontos na Copa do Brasil, né? Teve a final de 2009, teve, acho que a terceira fase de 2017, né? Que o Inter elimina a gente em Itaquera, né? Se eu não tô enganado. E teve um outro confronto que eu não estou me recordando quando que foi. Mas enfim. E também teve jogos pela Libertadores. E esses 2 jogos foi lá em 77. Sim, a primeira vez que o Corinthians joga uma Libertadores, em 77, cai no grupo do Internacional. E foi a única vez que eles se enfrentaram em Libertadores. Os maiores artilheiros do Corinthians contra o Internacional. E o maior é Jorge Henrique. 4 gols em 6 jogos. Sim, grande carrasco do Inter, o Jorge Henrique. O Cristóvão, Guerreiro, Luizão, Neto, Thales, Rivelino e o Jô, 3 gols cada um. Edmar e Servilho, 2 gols cada um, certo? O primeiro confronto entre Corinthians e Internacional foi no dia 4 de novembro de 45 a 79 anos e o Corinthians goleou por 4-1 no amistoso. E também a maior goleada do Corinthians no confronto, né? E teve essa aí em 8 de março de 87, um torneio de Campo Grande, o Corinthians também goleou o Inter por 4-1, é a maior goleada do Corinthians no confronto. A maior sequência invicta do Corinthians contra o Inter, 10 jogos, durou de 2018 a 2023, né? Essa sequência foi quebrada com a derrota em Itaquera no ano passado. Mas reparem que nessa sequência só teve empate. Foram 10 jogos, 9 empates e uma vitória do Corinthians aqui, ó. Meu Deus! É pra vocês verem que Corinthians e Inter empatam demais, né? Corinthians e Inter empatam demais. E tá aqui as últimas partidas entre Inter e Corinthians, né? Nos últimos 4 jogos, 2 empates e 2 vitórias do Inter, incluindo o primeiro turno do Brasileirão desse ano, né? Foi 1-0 lá no Orlando Scarpelli. Enfim. E agora, galera, é o seguinte. Vamos ver aqui a última vitória do Corinthians contra o Internacional. Sim, vamos ver aqui. Teve essas 2 vitórias do Inter. Aí um monte de empate por 2-2. 4 empates seguidos em 2-2. Certo? Aí vamos ver mais aqui. Aí teve esse 1-1, 0-0. Achamos! Sim, essa vitória aqui. A última vez que o Corinthians venceu o Internacional 1-0, Brasileirão 2020. Gol de Matheus Davó. Se eu não tô enganado, uma jogada do Casares, né? Que ele faz uma boa jogada pela direita. Joga na área o Davó. Sim, Matheus Davó marca Corinthians 1-0. Corinthians de Wagner Mancini. Sim, a última vez que o Corinthians venceu o Inter, o Davó fez o gol da vitória. Ai, meu Deus do céu. E era época de pandemia, né?
Não tinha nem torcedor no estádio, então faz 4 anos que o Corinthians não vence o Internacional. 4 anos. Ai, mamãe. Bom, galera, mais uma coisa que eu quero mostrar pra vocês é o seguinte. A sequência do Corinthians, vocês estão vendo aí, né? Nos próximos 4 jogos, vamos olhar a sequência só no Campeonato Brasileiro, tá? Tem a semifinal da Copa do Brasil aqui e a Sul-Americana contra o Racing. Vamos focar só nos jogos do Brasileirão, tá? Nos próximos 4 jogos do Campeonato Brasileiro, 4 jogos, tá? Temos 3 em casa e 1 fora. 3 em casa, que são o Inter, o Atlético Paranaense e o clássico com a porcada, né? O Palmeiras. E o jogo fora, cliquei errado aqui sem querer, volta. E o jogo fora é o Cuiabá, certo? Desses 4 confrontos, 2 é direto, né? 2 confrontos direto contra o Atlético e o Cuiabá, tá? E é o seguinte, galera. Estamos numa situação preocupante no campeonato, que é em relação ao número de vitórias. O Corinthians tem 28 jogos e 6 vitórias. 6 é número de time rebaixado, certo? Isso preocupa mais do que só a pontuação. E por que preocupa muito o número de vitórias? Pra quem não sabe, o número de vitórias é o primeiro critério de desempate, certo? Pra quem não sabe. Então vamos supor que o Corinthians chegue na última rodada e empate em número de pontos com o Vitória, por exemplo. Termina o campeonato, Vitória e Corinthians, 43 pontos cada um. Só que o Vitória termina com 10 vitórias e a gente com 9 vitórias. Por exemplo, a gente cai. A gente cai. Então, a gente tá muito na desvantagem por causa do número de vitórias. Certo? Então, pegando essa sequência aí, que o Corinthians tem muitos jogos em casa pra fazer, o Corinthians, galera, uma coisa que eu queria que o Corinthians fizesse é dar uma arrancada no Campeonato Brasileiro. Sabe? Arrancasse umas vitórias seguidas. Coisa que não conseguiu ainda. O que o Corinthians fez até agora é vencer o jogo, aí empatar um ou outro, aí perder, aí depois empatar outro, aí só depois voltar a ganhar. Aí depois perde, aí empata, perde, empata, perde, empata e só depois volta a ganhar. Assim não dá. Assim não dá. Certo? O Corinthians tem que ter pelo menos uma sequência boa de vitórias seguidas. E dá pra fazer isso nesses jogos. Tem que fazer isso nesses jogos. Para ganhar um respiro. Certo? E nesses 4 jogos que temos pela frente aí, tá? Contra Inter, Atlético Paranaense, Cuiabá e Palmeiras, suponhamos que o Corinthians faça 10 pontos. 3 vitórias e um empate. Vai a 38. Atualmente temos 28, mais 10, 38. Aí ganha um respiro. Certo? Aí depois desses 4 jogos, faltando 6 jogos, com mais 2 vitórias, atinge 44, acabou. Certo? Porque pra mim com 42, 43 pelo menos, eu acho que dá pra escapar. Tá? Do rebaixamento esse ano. Então é o seguinte, tá na hora do Corinthians arrancar umas vitórias aí. Que nem o Inter fez, por exemplo. Vamos ver os jogos do Inter? Os últimos jogos? Olha aqui, ó. Olha a sequência de jogos do Internacional. Por exemplo, a última derrota deles foi em agosto, pro Lanterna, 1 a 0 pro Atlético Goianiense, tá? Depois, olha só, nos últimos 6 jogos do Inter, pegando desde o Juventude até aqui, contra o Vitória, tá? Nos últimos 6 jogos do Inter, 5 vitórias e um empate. Certo? O Inter tá 8 jogos sem perder. 8 jogos. É esse tipo de arrancada que o Corinthians precisa. Tudo bem, o Inter só tem o Brasileirão pra disputar. Beleza, eu entendo esse detalhe a mais aí. A gente tem 2 Copas ao mesmo tempo disputando. Beleza. Mas eu acho que dá pro Corinthians dar uma arrancada assim, como o Inter deu aí. Olha quantos jogos seguidos o Inter ganhou aí. Nos últimos 6 jogos, 5 vitórias. É disso que o Corinthians tá precisando no Campeonato Brasileiro. Por mais que tenham as Copas do meio do caminho, o Corinthians precisa dar uma arrancada, galera. E eu, particularmente, tô cansado. Eu tô cansado da gente ficar olhando o resultado dos outros. A rodada começou nessa quinta-feira. Criciúma e Fluminense venceram. Venceram seus jogos, Criciúma e Fluminense. Na última rodada foi um aperto, perdeu pro São Paulo, aí eu fiquei secando o Vitória, fiquei secando o Atlético Paranaense, o Cuiabá. Não dá pra ficar desse jeito, cara. Não dá pra ficar secando os outros enquanto a gente não faz a nossa parte. Não dá. Eu tô cansado de ficar secando os outros. Então tá na hora do Corinthians ganhar um respiro.
E tem que começar vencendo o Inter. Tem que vencer o Atlético Paranaense, que é confronto direto. Tem que ir lá na Arena Pantanal e ganhar do Cuiabá. Ganhar do Cuiabá. Aí tem outro confronto direto que é o Vitória. Uma derrota é tragédia. Essa derrota pro Vitória aqui é tragédia. Certo? Então tá na hora do Corinthians dar uma arrancada. Pra respirar melhor. Certo? Porque se ficar conquistando uma vitória a cada 5 jogos, não dá. Tá acabando, faltam 10 rodadas. Tem que dar uma arrancada e eu espero que essa arrancada comece sábado agora contra o Inter. Que é um adversário que tá 8 jogos sem perder, certo? Tiveram a semana inteira pra descansar e a gente não, porque jogou Copa do Brasil, tá? E eu quero ver o time nesse jogo contra o Inter aguerrido, jogando sério, focado no mesmo jeito que foi contra o Flamengo. Entendendo que precisa da vitória. Certo? Porque não vai ser um jogo fácil, muito pelo contrário. E pra mim, se o Corinthians vencer, vai ser um jogo que vai terminar 1 a 0, 2 a 1, vai ser um jogo bem complicado pra gente. Certo? Então eu espero que o time entre com seriedade nesse jogo. Meu palpite, tá? Eu nunca acerto. Eu nunca acerto palpite, tá? Então, já que eu nunca acerto o palpite, eu vou postar no placar doido aqui, cara. 4 a 2 Corinthians é o meu palpite. Eu nunca acerto. Eu nunca acerto, cara. Não, 3 a 2, vai. Eu falei que vai terminar 1 a 0, 2 a 1, né? Placar mínimo de um gol de diferença. 3 a 2 Corinthians. Eu nunca acerto mesmo? Nunca acerto. Então é 3 a 2 Corinthians. Esse é meu palpite, tá? 3 a 2. Gols de Yuri Alberto, Rodrigo Garro e o Depay. É isso. 3 a 2 Corinthians e eu tenho certeza que eu vou errar, beleza? Eu sempre erro, então dane-se. 3 a 2 Corinthians, é isso. Depay, Garro e Yuri Alberto fazem os gols. Mas é isso, galera. Se for 1 a 0 com gol de bunda do Yuri Alberto, pouco importa. O importante é a gente ganhar. Mas é isso, coloque aí o palpite de vocês, tá? O meu é 3 a 2. 3 a 2 Corinthians, gols do Yuri Alberto, Depay e Garro, beleza? E é isso aí. Comente o que vocês acham que vai dar esse jogo, a escalação de vocês também, que vocês utilizariam. E é isso aí, vamos que vamos. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe o conteúdo, beleza? Tamo junto, valeu, é nóis e vai! Corinthians, pelo amor de Deus, Corinthians, ganha esse jogo! Ganha esse jogo, pelo amor de Deus!